O 8 em Ponto de hoje está no ar e foram 5 dias de visitas, palestras, muitas atividades em um dos mais importantes centros mundiais de tecnologia, o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Foi a missão técnica Vale do Silício, realizada pelo Senac e pela FEComércio aqui do estado. Para a gente saber mais os resultados dessa iniciativa, eu converso agora aqui no estúdio com o responsável técnico pela missão, Thiago Marques, nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Thiago, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Thiago, 5 dias em que vocês visitaram uma série de empresas. Fala um pouquinho sobre quais empresas vocês estiveram lá. Então, a gente visitou um número grande de empresas, as principais que todo mundo vai conhecer, LinkedIn, Airbnb, Netflix, Google. Então, foi uma experiência assim, bem intensa, foram 5 dias super corridos, mas que valeu bastante a pena. Além de empresas, vocês também visitaram universidades, porque lá a produção de conhecimento, de profissionais, está do ladinho das empresas, né? Isso, a gente tem 2 faculdades bem grandes no coração do Vale do Silício. A gente tem Stanford, que é uma das melhores do mundo, né? A gente tem Santa Clara University, que é a mais antiga da Califórnia, e as duas produzem muita mão de obra, produzem muito conhecimento ali para a região, né? O que chamou mais a atenção de vocês nessas empresas que vocês visitaram? Então, o mais forte que a gente viu, acho que foi a questão de cultura. É uma cultura bem diferente, assim, uma cultura um pouco mais madura do que a gente tem aqui, focada em 2 coisas principais, responsabilidade, né? Então, eles têm muito mais responsabilidade pelas entregas que os funcionários fazem, e eles também têm muito mais liberdade também. Então, é uma troca, né? Mais responsabilidade, mas também com mais liberdade de trabalho. Então, não significa dizer necessariamente que eles estão à frente, anos-luz, à frente, como se costuma dizer. Eles estão mais maduros, estão nisso há mais tempo, portanto, têm mais expertise do que a gente. Isso, assim, muita gente confunde a questão de estar na frente, estar atrás. Não é essa a questão é maturidade. O ecossistema é super desenvolvido lá, desenvolvido há 60, 70 anos, e aqui no Brasil a gente está se desenvolvendo isso há poucas décadas, então é uma questão de tempo e consistência de trabalho. Fato que então a gente está no caminho certo. Acredito que sim. Bom, e para essa maturação vir da melhor qualidade possível, o que a gente poderia implementar de situações que vocês vivenciaram lá nas empresas daqui? Então são 2 coisas que a gente pode fazer muito forte, então é implementar essa cultura de trabalho, cultura diferenciada, valorizar mais as pessoas, uma cultura mais em torno do capital intelectual. E a segunda coisa é reforçar nosso ecossistema que já existe aqui, né? Instituições, universidades, empresas trabalhando juntas em prol do desenvolvimento do sistema. Agora, Thiago, essas empresas, né, elas são referências mundiais, a gente está falando aqui do Google, de tantas outras empresas que são referências mundiais, não é? Uhum. E a gente tem também, claro, lá os investidores. Sim. É outro passo muito importante que eles têm lá, que a gente também poderia ampliar aqui, essa presença mais interessante dos investidores para fomentar o surgimento de novas empresas? Isso é essencial no ecossistema deles, a participação dos investidores em vários níveis, desde o nível mais básico de uma startup até o nível mais alto. Todas as empresas que a gente visitou foram investidas uma hora ou outra, e é uma coisa que a gente tem que reforçar aqui, a gente aqui tem capital de risco muito travado ainda, pessoal ainda muito... não é muito arrojado nos investimentos, então é uma coisa que tem que ser reforçada no sistema com certeza. Eles conhecem o que é feito em inovação, em tecnologia aqui no Brasil? Como é que vocês receberam esse tipo de feedback deles? Então eles conhecem bastante o mercado brasileiro, é um dos maiores mercados consumidores do mundo, especialmente o núcleo de São Paulo, né? Então eles falam bastante, as maiores empresas do Vale do Silício estão representadas em São Paulo, mas a representação do sul do Brasil ainda é um pouco tímida. A gente está vendo que o pessoal não conhece muito, mas é uma questão de trabalho. Bom, e eles têm interesses em investir aqui, como são feitos, por exemplo, os trabalhos como Anjos, que a gente tem aqui muito no ramo de startups. Eles têm interesse em investir no Brasil? Sim, tem interesse. A gente já conheceu empresas brasileiras que foram investidas lá, empresas que foram aceleradas no Vale do Silício, capital americano que entrou no Brasil por essas empresas. Está acontecendo aqui em Santa Catarina, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Brasil, e a gente espera estar trabalhando para acontecer mais. Qual é a avaliação, então, do todo que vocês fizeram dessa missão técnica? Então, o grande foco da missão era aprendizado, né? O Senac é uma instituição de ensino, era um aprendizado vivencial. Então, os empresários ficaram imersos durante uma semana e conseguiram visualizar de forma muito prática, de uma troca de informações muito franca, como é que a cultura é estruturada lá. Então, logo nos primeiros dias, os empresários já estavam eles mesmos marcando reuniões, conversando, sem interação da equipe técnica, em prol do sistema. Como é que a gente consegue criar, reforçar esse ecossistema e o que a gente consegue importar de lá para trazer para cá. Foram 13 empresários, boa parte deles do ramo de tecnologia, mas também teve gente ligada à educação, né? Isso, a gente teve mais ou menos metade de tecnologia
e outra metade o pessoal ligado à educação, a professores, gestões de ensino, tudo mais, e tem tudo a ver, né? Uma coisa que tem que ser feita. A nossa academia ainda tem muito a conversar com o mercado para chegar no que eles têm lá de maturidade, né? Bom, essa foi a segunda missão, certamente virão outras, não é? Isso, com certeza. Fica o convite para quem quiser visitar novamente. Ano que vem a gente vai estar repetindo a missão pelo mesmo período, então é só entrar no site do Senac, sc.senac.br, e se inscrever lá. Tá certo. Tiago Marques, responsável técnico pela missão técnica, né, Vale do Silício, da FEComércio e do Senac. Muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto. Obrigado. Ótima semana. Vamos em frente. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando sobre tecnologia, sobre inovação, com referência, claro, em um dos mais importantes locais desse setor, dessa área da economia, da tecnologia, em todo o mundo, que é o Vale do Silício, nos Estados Unidos. O 8 em Ponto fica por aqui. O SC no ar segue com outras informações. Só para você.